paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós estamos encerrando nosso último capítulo de Atos. Esse primeiro livro aí a gente está cumprindo. A nossa intenção é ser diário, mas é um pouquinho difícil ser diário. Então a gente vai repensar isso, não vai ser tão diário assim, mas a gente vai estar postando assim com frequência no nosso devocional. A gente vai estar tentando assim sempre começar livros e terminar, nem que agora a gente comece a pegar os menores, tipo lá, pega Gálatas, 6 capítulos, 8, sei lá, tem. Filemon é bacana pra caramba, um capítulo. Judas também, um capítulo. Pegar esses livros, essas cartas legais, assim, porque parece que não, mas vai vir no dia a dia e é complicado. Mas a gente vai estar, sim, sempre que a gente começar um livro, a gente vai terminar ele e deixar ele bem postado ali, bem separadinho, para quem quiser acompanhar. E é bom ter você aqui com a gente, na nossa casa, adorando com a gente, aprendendo com a gente. E desculpa a gente aí se a gente algum momento meio grosso. Fala a gente, é eu que falo, né? Mas Tamir está junto, então ela testemunha e cúmplice. Se eu falei, ela tá junto no vídeo. Automaticamente a gente é preso junto. Casou, né? Casou. Então, é isso. Vai desculpando a gente. E como diz o nosso pastor, se não quiser também, é só orar que passa e fica bem no final. Amém? Hoje a gente vai falar sobre cura. E vamos encerrar com o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Vamos começar adorando? Derramo
pelo que o Senhor ministrou tanto nas nossas vidas quanto na vida daqueles que têm nos acompanhado. Nós somos gratos, Jesus, por tudo isso que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar conosco, estar em nós e através de nós durante todos esses dias. Obrigado, Jesus. Amém? Vamos ler Atos 28, então, para encerrarmos esse livro. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado a fogueira, e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos um navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte ela é impugnada, havendo-lhe eles marcado um dia,
vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E assim nós terminamos Atos, irmãos, com Paulo morando numa casa que ele alugou, não sei como pagava, talvez com aquilo que ele recebeu na ilha de Malta, como gratidão dos nativos que foram curados, mas ele conseguia pregar livremente a todos que queriam ouvir. E anteriormente, nos versículos que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que ele encerra dizendo aquilo que o profeta Isaías disse: que esse povo, ouvindo com os ouvidos, não ouviram, vendo com os olhos, não viram, então o coração não se converteu, mas então os gentios o receberam. Sabe, irmão, às vezes a gente fala para crente, para evangélico, para católico, para sei lá, qualquer pessoa que se declara cristão, e a gente fala de Jesus e quando tem um erro que a gente consegue discernir, a gente fala isso, declara isso, entrega isso, e as pessoas, elas, pelo seu orgulho talvez de acreditar que, poxa, eu já sei, eu já recebi, eu já tenho clareza, quem é você para me ensinar? Sei lá por que motivo, ainda que seja sempre por causa do orgulho, mas ao que o orgulho levou. Essas pessoas, elas não querem. Essas pessoas, elas não querem. E assim, o que a gente pode fazer? Mas enquanto isso, o perdido, ele recebe sem questionar, sabe? Ele vê que aquilo vai transformando a sua vida, que aquilo que ele está recebendo está sendo algo positivo, ele vai recebendo e sabe, a gente fica impressionado como que aqueles que deveriam estar com os ouvidos atentos, com os olhos atentos, para aperfeiçoar aquilo que receberam, para, sabe assim, colocar em algo mais fino, para filtrar, para, sabe assim, ser renovado no seu entendimento, conforme diz Romanos 12:2. Essas pessoas, elas rejeitam, às vezes pelo orgulho de pensar: quem é esse cara para me ensinar? Às vezes pelo orgulho de pensar: esse cara, ele tem uma linguagem mais pentecostal ou tradicional, né? O pessoal fala reformado, é tradicional, irmão. Não tem nada de reformado, não. O Brasil tem tradicional, não tem nada de reformado. Coitado. Mas vamos lá, a gente tem que escutar essas coisas. Tem tradicional, pentecostal e católico. Tem 3 grupos e tá bom demais já. E tem os espíritas que também querem ser cristão, de alguma forma. Eles dizem que é, né? Eu acho que não é, mas eles reconhecem Jesus, assim como vários grupos reconhecem. Qualquer lugar que você entrar, você vê Jesus.
Até os que não gostam tem ele lá. Mas assim, mas são pessoas boas, caridosas, não é um problema. Só tô querendo dizer que religiosamente falando, liturgicamente falando, coisa tá errada, irmão. E a gente tem que denunciar isso. O cara tá indo pro inferno e a gente tá aplaudindo, batendo palma e falando assim, ó, é bonito ser espírita. Não é, irmão. Me perdoa. Você vai pro inferno. Essa cultura não vai te levar pro céu. Ah, mas eu reconheço Jesus, ele é só uma pessoa boa, faço obra social, faço um monte de coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. A caridade não te leva pro céu. A caridade é o amor que te religa a Cristo. A forma de amor que vai te religar ao Senhor, ao Pai, através do Cristo. Mas ela não é a única forma de amor. E se você faz para ser salvo, você também já está fazendo errado. Porque não se faz caridade para ser salvo. Se faz porque você ama o próximo. Então, desculpa, prefiro que você fique bravo comigo, mas em algum momento você acorde para a realidade. Porque verdade, irmão, é uma coisa muito potente. É uma verdade simples, ela é mais poderosa do que 1000 mentiras bem contadas. Então, de repente, você acorda e sai desse encanto, e daí você se torna um cristão verdadeiro. Não precisa ser pentecostal, não precisa ser tradicional, não precisa ser católico, do jeito que você quiser e que você achar que dá. Mas assim, vamos fugir muito da coisa aqui não. Mas em resumo, de repente a pessoa por orgulho olha e fala, poxa, quem que é esse cara para me ensinar alguma coisa? Irmão, é só você pegar o que eu falo e vai para a Bíblia. O que eu falar que é besteira, que é coisa minha, do meu coração, da minha empolgação, você retira. A gente continua um amigo igual. Agora, aquilo que você vê que é Bíblia, é Bíblia. Não interessa se você gostou. Sabe, a gente precisa desses homens que tem essa cultura do ego baixo, sabe assim? Do orgulho baixo. Tem caras, pastores, que eu tenho o menor apreço, irmão. De verdade, assim. Eu nem sei se é pastor, de verdade. Eu fico olhando para aquilo, eu acho um absurdo a forma da pessoa se comportar e agir e tudo mais. Mas em alguns momentos eles falam coisas que são verdades eternas, absolutas, bíblicas, e eu sou obrigado a concordar com esse cara. E se eu estivesse escrevendo um livro, eu citaria ele tranquilamente. Ah, William, mas não vai ficar feio você citar uma pessoa que, assim, ela não tem bom testemunho, não tem isso, não tem aquilo? Talvez fique, irmãos, mas até a gente que acredita, nós acreditamos, que fazemos de boa intenção, que somos pessoas dedicadas ao reino de Deus, nós erramos. Vai ter coisas que você vai ouvir eu falar, que você vai falar, pelo amor de Deus, William, você não falou essa besteira. E é assim que funciona. Então, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a ser renovadas no seu entendimento. Sabe, Jesus comigo ele faz uma coisa muito interessante. Sempre antes dele me entregar algo, dele me encher de algo novo, ele me esvazia. Eu não sei como é com você, se ele coloca por cima. Comigo ele esvazia. Então são tempos que geralmente eu estou bem sem sentimento, bem não tenho muita empatia com as coisas, que eu estou assim bem seco, sabe? Que eu fico olhando assim e já aconteceu essa é a terceira vez mais ou menos que isso está acontecendo comigo. Aí eu fico meio boca dura, eu brigo com Deus, a gente, como diz o paranaense, a gente se boleia no pau mesmo, assim, sabe? Deus que me perdoe, né? Depois no final, o que eu exceder, o que virar murmuração e blasfêmia, mas a gente briga com Deus, a gente vai pra cima, a gente tem muita... Mas a gente sempre tá se permitindo ser renovado, sabe? E me parece que o Senhor primeiro ele tira para depois colocar algo novo, não o contrário. Pelo menos comigo é assim. E nós precisamos nos permitir isso. Porque sabe qual que foi o problema daquele povo? Que Paulo acaba de encerrar, entre aspas, né? Porque não é uma espécie de encerramento, isso aqui parece que falta mesmo algo. Mas Paulo está encerrando dizendo, cara, vocês não conseguem... O orgulho de vocês não deixam vocês perceberem a luz. Uma parte percebeu. Não são todos os judeus que não receberam. Uma parte recebeu. Mas uma parte se manteve ali, sabe? Coração duro. E aí você fica olhando e hoje não está diferente. Então você que está chegando agora, você crente que está novo aí, primeiro amor, está ainda fascinado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Permita que Jesus mude você, transforme você. Ah, William, mas eu vou ter
Eu acreditava assim, agora eu vou acreditar totalmente diferente. Se for Jesus que está fazendo isso, irmão, deixa ele fazer. Ah, mas minha infância foi uma mentira. É assim que fala, né? Mas quando fala da infância, né? A pessoa fala assim, nossa, acabei de descobrir que minha infância foi uma mentira, sabe? Irmão, às vezes tua infância foi uma mentira mesmo. Você aprendeu de homens que não é que tinham má intenção, mas eles tinham um limite de conhecimento. E os tempos são isso. Se os filhos não adquirirem mais conhecimento que os pais, a geração anterior falhou em passar para a próxima o bastão e o caminho da coisa. Não é essa geração que está falhando, quem está falhando é a anterior, que não passou o bastão direito. Presta atenção, pessoal que gosta de falar mal dessa geração. Agora, quem falhou foi vocês, com essa geração. Eles não falharam sozinhos. Então presta atenção. Falhamos porque deixamos de cuidar? Não. Falhou porque vocês mimaram essa geração. Por isso falharam. E nessa eu não vou me incluir não, porque eu como pai, graças a Deus, a gente esculpiu no facão, a gente não fez graça não. A gente tem que passar, a gente tem que tornar os nossos filhos alguém e não dar coisas a eles. Mas você precisa entender isso. A gente precisa deixar Jesus mover. William, mas eu aprendi desse jeito, foi sempre assim. Cara, então você aprendeu errado, vai permanecer errado pro resto da vida? Não cabe, cara. Jesus, ele quer transformar você, transformar teu entendimento. Tá fazendo, mas eu cresci assim, nasci assim, cresci assim, vivi assim. O modelo de igreja é esse, agora eu vou mudar o modelo de igreja depois. Muda agora, irmão, porque você já fez errado 30 anos da tua vida, 40 anos, você vai continuar fazendo errado? Você vai continuar errando, sabendo que está no erro. Jesus já veio de forma clara, Você discerniu no teu coração que você está andando errado. Olha, vou falar, por exemplo, questão da Santa Ceia. Sei que muitas igrejas ainda retiram a Santa Ceia de pessoas, porque elas estão em pecado. Isso está errado, isso está muito errado. Você não permitir que uma pessoa participe da ceia porque ela está em pecado. Talvez salve exceção daquela pessoa que debocha do Evangelho de Cristo, né? Uma pessoa que está fazendo bagunça por fazer bagunça, entende? Uma pessoa que está blasfemando constantemente contra o Espírito, que assim, não tem discernimento entre o corpo e o sangue de Cristo, já que chega assim, olha só o pão e suco e come aquilo e, sabe, desse jeito. Que pessoas assim, excepcionais, que chegou num caso raro, talvez fosse o caso, mas ainda assim eu não separaria. As pessoas não conseguem entender assim, comer do corpo e beber do sangue não gasta, é que nem unção, não tem um limite de unção igual a X igual a 10, então se eu tiver 11 pessoas, uma vai ficar sem unção, então é melhor só derramar unção sobre aquele que vai usar bem usado. Não, porque o Senhor dos talentos, ele entrega um talento para cada um, e ele só vai, ele já sabe, porque ele é presciente, mas ele só vai saber o que essas pessoas, entre aspas, vai fazer com o talento depois no final. Então entenda isso. E assim é o corpo e o sangue de Cristo também. Não vai gastar mais ou menos se você entregar para uma pessoa que está, sei lá, no pecado, que ele está debochando da tua cara, que ele vai lá na igreja e no meio do culto começa a te incomodar. Aí não interessa. Pode ser esse tipo de pessoa, a pessoa mais ridícula do mundo, que ela faça debochando. Entregue para ela e diga, ó, cuidado, o que você está fazendo é complicado, isso pode te prejudicar. Você não está discernindo o corpo e o sangue de Cristo. William, mas se eu deixar ela fazer isso, ela vai para o inferno. Irmão, essa pessoa já está indo para o inferno, não sei se você sabe. Não sei se você percebeu. Talvez você tenha dificuldade em entender isso. Mas uma pessoa que já está nessa vida, ela já está indo para o inferno. Então, assim, vamos tentar remediar. Agora, aqueles que não creem que o corpo e o sangue de Cristo, que é o pão e o suco da uva, ou o vinho, dependendo de onde você toma. Quem não crê que é o corpo e o sangue de Cristo, não crê no poder sobrenatural daquilo que ele está participando.
Quem não entende que aquilo que ele está fazendo, que aquele memorial é sobrenatural, eu não estou querendo dizer, irmão, quando você come um pedaço da carne de Jesus, é carne mesmo, e o vinho é sangue. Não, você pode ver, coloca na boca e experimente, você vai ver que continua sendo pão e continua sendo suco de uva ou vinho, dependendo de onde você participa. Mas há um poder sobrenatural naquilo que você está fazendo. Assim como todo mundo que é posto na água e retirado dela, você não enterra essa pessoa e vem uma pessoa nova. Nós entendemos como cerimonial, como algo sobrenatural que aquilo está acontecendo. Então, essas e outras culturas, eu creio que isso é totalmente errado, você separar alguém. Ah, William, eu fiz a vida inteira assim, agora, para de fazer. Mas essa é uma vergonha, eu falar para todo mundo que eu estava errado. Então você está no caminho certo, porque se você estiver sendo envergonhado pelo Evangelho de Jesus Cristo, você está indo para o lugar certo, irmão. Se você estiver morrendo por Cristo, você está indo para o lugar certo. Principalmente se você está tendo que confessar vergonha, pecado e erro. Irmão, é isso. É sobre isso. O justo, ele não tem medo da justiça. O justo ama a justiça. Ele não tem medo de descobrir algo novo. Ele tem medo de continuar andando no pecado, no erro, no engano, naquilo que é obscuro. O justo não tem medo. Não tem medo de descobrir que ele está errado. O justo não tem medo de pedir desculpa, perdão. O orgulho não para o justo, porque o justo já entendeu que está nesse lugar para uma morte. Então assim, irmão, se você é um pastor, um homem de Deus, se você está fazendo algo errado no caminho, não é nem pecado, de repente, mas deixa Jesus renovar você no seu entendimento. Para de andar no erro, para de andar de forma errada. Deixa Jesus renovar a tua mente. Senão você não vai ser muito diferente daqueles religiosos da época de Paulo. Deixa Jesus transformar você. Não guie um povo todo para o inferno, para a perdição, para o abismo. Mostre para eles um pastor, homem, humano, falho, que tem dificuldades, que não sabe todas as coisas. Não precisa querer mostrar para a tua igreja que você é a pessoa que mais entende de Bíblia naquele lugar. Mas seja você a pessoa que mais entende de Bíblia naquele lugar. Não tente mostrar o que você não tem, mas busque aquilo que você não tem. Amém? Encerramos por aqui. Quero te pedir que você curta, compartilhe, comente. E nós vamos continuar produzindo conteúdo devocionais, talvez não tão diários quanto foram esses, mas nós vamos produzir sim. Nós vamos tentar mudar e melhorar e fazer diferente, e a gente vai estar sempre fazendo algo, mas continue nos acompanhando. Então se inscreva para sempre que tiver algo novo você poder estar compartilhando. Amém? O Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te acompanhe em todos os seus dias, que Ele seja lâmpada para os seus pés, e que você não ande em engano, em coisas obscuras, mas que você tenha clareza no caminho que você estiver trilhando, e que você tenha um coração pronto a ser renovado pelo Senhor Jesus, ser mudado pelo Senhor Jesus, que você absorva tudo aquilo que Ele está ministrando no seu coração e seja um homem diferente. Eu te abençoe. Eu te abençoo. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.